Olá, eu faço companhia para você a partir de agora no Jornal Boa Notícia desta sexta-feira. Sejam muito bem-vindos. Excelente sexta-feira para você, muito obrigada pela sua companhia de todos os dias, você, sua família que nos acompanha em todo o Brasil aqui na TV das Bênçãos do Pai. Começamos essa edição do JBN de hoje falando da pandemia do novo coronavírus, mas por um outro ponto de vista. O da fé. A gente sabe que a Covid-19, infelizmente, trouxe medo e tristeza para o mundo todo. Mas olha, se você tem fé e acredita verdadeiramente no amor do nosso Pai Eterno, tudo isso vai passar. Foi justamente o que aconteceu com a dona Rose. Ela teve coronavírus 2 vezes. Isso mesmo que você ouviu, 2 vezes. Mas ela não deixou de acreditar em Deus e venceu essa luta. Vamos ver. Diante da pandemia da Covid-19, há muitos que podem ter perdido a esperança por ter passado por essa experiência de dor e sofrimento. Mas há também os que renovaram as suas forças com ânimo e coragem e também estão ajudando outras pessoas a passarem por este momento. Nós vamos conversar agora com a Rosileide Nascimento, a Rose, que é secretária da paróquia Nossa Senhora da Glória lá em Manaus, e ela vai contar para nós como que a sua experiência pessoal tem ajudado ela também a ajudar os outros irmãos a cuidar de sua saúde. Olá, Rose, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você contasse para a gente como foi a sua experiência com a Covid-19, como você contraiu o vírus, como foi a sua passagem, durante os dias de agonia também, às vezes pode ter perdido um pouco a esperança nos dias que você teve a Covid-19. Olá, queridos telespectadores, Com certeza a gente, infelizmente, apesar da nossa fé, que é sempre grande em Deus, a gente perde sim um pouco essa esperança, Passar por um momento desse, desse maldito vírus. Infelizmente, contraí no mês de abril. Foi bastante, claro, ruim para mim, para minha família, tudinho. Mas graças a Deus, com essa fé que nós temos em Deus e em Nossa Senhora, que graças a eles eu estou aqui para dar esse testemunho, Porque além de ter contraído em abril, também, infelizmente, contraí também no mês de agosto, Então, foram essas 2 experiências que foram bastante complicadas, Tive os sintomas horríveis, Febre, dor, tudo, febre de 40 graus, dores em todo o corpo, Mas, assim, com a ajuda, em primeiro lugar, de Deus e depois da família e dos amigos, Eu posso dar esse testemunho que eu venci, sim, com certeza, esse maldito vírus, Mas justamente por causa da minha fé em Deus, Que jamais aconteça o que acontecer, nós temos que continuar firmes e fortes na fé. E para isso também poder passar para os outros, Mostrar para os outros que com Deus tudo é possível, Rose, você chegou a contrair o vírus pela 2ª vez, é isso? Infelizmente, sim, Infelizmente, Fiz o teste tudinho e infelizmente foram 2 vezes, no mês de abril, como falei, e no mês de agosto. Inclusive depois aqui do nosso festejo de Nossa Senhora da Glória, que é dia 15, Não teve, claro, festejo devido à pandemia, mas foi depois da festa de Nossa Senhora da Glória. Certo. E Rose, você chegou a ficar internada? Como foi a experiência? Como é que você passou? Você teve que visitar muitas vezes os médicos, os exames? Não. Graças a Deus fiz de tudo para não ficar e ir para o hospital, para um socorro, qualquer coisa, Foi tudo em casa mesmo, como eu disse, em primeiro lugar, com a ajuda de Deus, família, E amigos que, com a ajuda de levar chá, remédio, caldo para mim, Porque, vou dizer que eu fiquei, parecia assim, uma morta-viva dentro de casa, andando assim, Sem força para nada, com muita dor, É complicado, então... Meus filhos tiveram, mas foi assim bem mais fraco, Então é assim, não cheguei a ir para o hospital, fiz de tudo para não ir, Mas é complicado.
Rose, outro aspecto legal é que você explicou que os seus amigos, seus familiares se uniram para ajudar você, né? Houve aqueles que levaram alimentos, que levaram medicamentos aí para sua casa. Como você vê essa cooperação que aconteceu contigo? Isso tem se repetido aí em todo o estado do Amazonas, aí em Manaus, na realidade que você vive? Graças a Deus, a comunidade é muito ativa nisso, né? Quem precisa, eles estão ali para ajudar, né? Então, graças a Deus, nesse sentido, ajudam mesmo, né? E em outros também, com certeza. Então, como eu digo, agradeço muito. Eu acredito que, com certeza, devido ao meu trabalho, né, como secretária da paróquia Nossa Senhora da Glória, aqui em Manaus, sou bem acolhida, né, por isso, né, porque eu trabalho aqui há 25 anos. Então, o povo gosta desta secretária que vos fala, né? Então, com isso, quando soube que eu estava nessas condições, fizeram de tudo para me ajudar. E, como eu disse, depois de Deus e depois da minha família, com certeza, eles me ajudaram e por isso que eu estou aqui falando, dando esse testemunho, né? Rose, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você reforçasse para as pessoas como que elas estarem ligadas à fé, ligadas a Deus, a Nossa Senhora aí sobre o título de Nossa Senhora da Glória, como que é importante a fé para enfrentar esse momento? Ah, com certeza que é importante, como eu disse, né? Porque sem Deus nós não somos nada, né? Nós temos que sempre acreditar que Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo, né? Então nós temos que nos segurar na mão dele, dizer, Senhor, ajuda-nos, né? Ajuda nossa Manaus, nosso Brasil, nosso mundo, né? Que é o mundo inteiro. Então vamos segurar na mão dele, firme fé. Eu confio em Ti, eu acredito em Ti, Senhor, e também, com certeza, na sua mãezinha, que aqui para nós nosso título recebe o título de Nossa Senhora da Glória. Ela tem vários títulos, mas Nossa Senhora é uma só. E assim, segurar firme e forte na fé, acreditando em Deus, né, que nós vamos vencer tudo isso, como nós já estamos vencendo, porque Deus é maior, Deus é tudo, né? Sem Ele não somos nada. Amém, Rose. Muito obrigada em nome de toda a equipe da TV Pai Eterno pela sua participação conosco, por esse testemunho. E eu costumo falar o seguinte, se o coronavírus é contagiante, infelizmente, alegria, fé, saúde, esperança são muito mais, não é verdade? E ontem foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres na Ciência. Nós tratamos desse assunto esta semana aqui no JBN e agora temos a satisfação de falar com ela, que é um dos grandes exemplos no Brasil e no mundo dessa participação feminina na pesquisa e na busca pelo conhecimento. Eu converso agora com a epidemiologista, pesquisadora, doutora, professora de medicina da Universidade Federal de Goiás, Érica Silveira. Olá, doutora, obrigada pela sua participação. E eu começo perguntando o seguinte: como nasce uma mulher cientista? Foi a ciência que escolheu a doutora Érica ou foi a doutora Érica que escolheu a ciência? Ou as duas coisas ou nada disso? Conta pra gente. Primeiramente, né, uma satisfação estar aqui com vocês, no Jornal Boa Notícia. Muito curiosa a sua pergunta, né? Na verdade, eu não sei te responder ao certo, porque eu acho que, assim, desde criança, eu sempre gostei muito de estudar, fui muito questionadora, né, de perguntar os porquês, por que isso, e uma mente muito curiosa. Então, eu acho que a escolha por uma carreira científica, uma carreira como pesquisadora, foi se dando como algo natural do que eu realmente gosto de fazer e tenho afinidade, né? E também dentro da área da saúde, porque existem várias áreas que você pode se tornar cientista e pesquisadora. Então, fruto dessa paixão desde a infância pelo conhecimento, e a carreira científica é uma carreira muito bonita, né? Infelizmente, aqui no Brasil, não é tão reconhecida socialmente como em países de primeiro mundo, onde eu já tive a oportunidade de trabalhar e fazer pós-doutorado, mas é muito reconhecida fora do Brasil. Aqui está começando agora esse reconhecimento maior. Mas eu acho que essas são as duas coisas. Eu escolhi a ciência e a ciência me escolheu. Eu sou apaixonada pelo que eu faço.
Doutora, eu fiz essa pergunta estudando o assunto que nós íamos conversar aqui, justamente pela sua vasta experiência. Eu sei que nos minutos que nós temos aqui não daria para falar tudo, mas conta um pouquinho para quem está nos assistindo os principais projetos na sua área de atuação, que eu sei que são de grande contribuição. Sim, Carol. É importante ressaltar que quem faz pesquisa não é só aquele perfil assim que a gente tem às vezes de filme, né, de ficção científica, de estar dentro de um laboratório cheio de vidrinhos e tal. Os pesquisadores agora que estão desenvolvendo as vacinas da Covid realmente são pesquisas que a gente diz pesquisas de bancada dentro de laboratório. As minhas pesquisas são mais na área de epidemiologia e na área de clínica, tá? De doenças crônicas e de envelhecimento. Então, por exemplo, o Projeto Idosos Goiânia é um projeto de acompanhamento de idosos aqui de Goiânia, onde a gente procura identificar vários problemas de saúde desses idosos e como isso vai impactando na qualidade de vida, na saúde dele, no acometimento de outras doenças e também da mortalidade, para evitar uma mortalidade precoce, para que o idoso tenha uma vida longa, porém com saúde, né? E tem uma outra pesquisa que é muito interessante, que a gente trabalha também com pacientes com obesidade grave, e a gente fez uma intervenção com dieta tradicional brasileira e com azeite de oliva, investigando vários aspectos. Dentre os resultados, o mais interessante, que foi até fruto da tese de doutorado de uma outra mulher psicóloga que eu orientei, mostrou que o azeite de oliva, o consumo de 50 ml dia, ele reduziu sintomas de ansiedade e de depressão em até 60%, o que às vezes é muito maior até do que certos medicamentos. Doutora, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que a senhora deixasse, então, uma mensagem para todas as mulheres que estão aí na luta, estudando, pesquisando, nesse Dia Internacional, em homenagem a todas vocês. E já aproveito também para parabenizar a senhora, representando todas as outras. Obrigada. Eu aproveito também para parabenizar todas as mulheres e meninas na ciência, incentivar a seguir nessa carreira, após a graduação fazer o mestrado, o doutorado. Pode-se construir uma carreira internacional ou uma carreira aqui no Brasil, existem várias oportunidades. É uma carreira de muito estudo e muita dedicação, mas é uma carreira realmente apaixonante. Eu incentivo muito e, se precisar de algum contato, algum incentivo, pode falar comigo lá pelo meu Instagram. Posso falar qual que é o meu Instagram, Carol? Claro, fica à vontade. Tá bom. Meu Instagram é Erica, com letra K, R-I-K, Silveira 1. E aí, se vocês quiserem falar comigo, pode mandar mensagem no direct, que eu respondo sim. Gosto muito de incentivar todas as mulheres a seguirem essa carreira. E o quanto você nos inspira também. Muito obrigada por tudo. Excelente sexta, ótimo fim de semana. Volta mais vezes para participar com a gente. Pode deixar que eu volto sim, será uma satisfação. Obrigada. Obrigada. E a importância da mulher na ciência é o tema de um comentário especial que o neuropsiquiatra Leonardo Caixeta gravou aqui para o nosso JBN. É muito importante que mais mulheres participem e sejam agregadas ao mundo científico, por várias razões. A primeira é que, em todos os setores da atividade humana, nós precisamos ter uma maior representatividade das mulheres. Isso é fundamental, por uma série de razões. Em segundo lugar, as mulheres, elas trazem uma grande vantagem quando nós falamos de atividade científica, por várias outras razões. A primeira é que elas têm um modo de pensamento que difere, em muitos aspectos, do modo masculino. Elas pensam em paralelo, de forma muito eficaz, elas conseguem manter várias atividades ao mesmo tempo, se concentrando em todas elas, nós chamamos isso de atenção alternada, e, por fim, elas têm vários elementos de criatividade que diferem dos elementos masculinos.
tornando seu raciocínio, muitas vezes, até muito mais eficaz em algumas áreas do que os homens. Isso, por si só, já seria uma razão muito importante para nós estarmos preocupados em atrairmos mais mulheres para o campo científico, né? Além disso, tradicionalmente, as mulheres sempre deram uma contribuição muito grande para a ciência. E nós agradecemos ao Dr. Leonardo Caixeta por essa contribuição. E ontem, dia 11 de fevereiro, a Arquidiocese de Belo Horizonte completou 100 anos. O arcebispo metropolitano da capital mineira, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e bispos auxiliares plantaram mudas de jequitibás na Catedral Cristo Rei. A árvore simboliza o jubileu centenário. O plantio de uma árvore é um gesto para o futuro, ação que vai gerar frutos para outras gerações. Mas na Catedral Cristo Rei, ele ganhou um outro significado. Esta muda é símbolo do centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Começamos esse dia com a plantação de um jequitibá. Jequitibá é exatamente a árvore que lembra centenário, jubileu centenário. E ao plantarmos, queremos assumir o compromisso de sermos uma igreja hospitaleira, em saída, próxima, profética, ajudando o mundo à luz dos valores do Evangelho a encontrar um novo rumo, enquanto, como igreja, caminhamos para o reino definitivo. O jequitibá é uma árvore forte e de crescimento rápido. Em 2 anos, pode atingir a altura de 3,5 metros. O jequitibá é considerada a maior e mais nobre árvore da Mata Atlântica. Ela pode chegar a 60 metros de altura. E essa grandiosidade é um convite para que a gente nunca se esqueça dos cuidados com a casa comum. Plantando uma árvore nos faz ainda mais esse sentimento de conexão com toda a obra criada por Deus, da qual nós somos guardiães e devemos lutar para cada vez mais essa integração entre o ser humano e a natureza. Como nós temos refletido, não é possível ter uma vida humana saudável num planeta doente. Então é missão nossa, enquanto arquidiocese, enquanto igreja, cuidar do ser humano e cuidar do meio ambiente, sempre como obra criada por Deus. O Jornal Boa Notícia vai fazer um intervalo rapidinho. Nós voltamos já já. Oi para você que está aqui na Rede Paianeiro. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. Voltamos a apresentar o seu Jornal Boa Notícia desta sexta-feira. E agora a gente fala sobre a água que cai do céu. Em algumas regiões do Brasil, estamos num período com fortes chuvas. Os temporais provocam alagamentos e riscos à população. Diminuir a velocidade do escoamento das águas ainda é um desafio dos centros urbanos. Vamos ver na reportagem. Há previsão de muita chuva até o fim do mês de março para todo o país e risco de grandes temporais que causam muitos impactos nos centros urbanos. De outubro a março, que às vezes se estende até o mês de abril, tem um período chuvoso nas regiões norte, centro-oeste, sudeste, parte do sul do país e também parte do nordeste, do interior e do sul e oeste da Bahia. E algumas outras regiões podem ter um período mais com menos chuva, mas toda essa região, ou seja, grande parte do Brasil, costuma ter chuvas e pode ter chuvas intensas localmente, e inclusive causar alagamentos. Problemas como deslizamento de terras, queda de árvores e falta de energia elétrica são ocasionados pelas fortes chuvas. Os alagamentos são outra grande dificuldade trazida pelas tempestades. Nas grandes cidades acaba tendo um aquecimento maior e esse aquecimento potencializa as chuvas intensas e volumosas. Aí aqui acaba acontecendo um alagamento. Como nas cidades tem muito asfalto, muito cimento,
esse material acaba impedindo, né, que o solo absorva essa água da chuva. Então, a água se acumula na cidade. As inundações são mais frequentes nas regiões com maior ocupação urbana, onde os índices pluviométricos são maiores. Principalmente cidades grandes, né? Porque tem um aquecimento local, né? Como a cidade aumenta, localmente se aumenta a temperatura. Então, isso cria um potencial, né? Tem um combustível para chuvas intensas, chuvas voluminosas. Os fenômenos naturais também contribuem para o aumento das chuvas e para a ocorrência dessas complicações. Atualmente, a gente está tendo um evento de Laninha. E esse fenômeno acaba tendo aqui no Brasil, né, tendo uma certa influência. Então, como eu falei, o período de fevereiro, março e abril, nós temos bastante um volume de chuva esperado acima da média na região norte do país e também no Mato Grosso do Sul, sul e oeste de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então, esse aumento de chuva também é devido a esse sistema. Em outras partes que tem uma chuva abaixo da média, também é devido a esse sistema. O problema das enchentes nas grandes cidades pode ser compartilhado com a população, as autoridades e também com as condições climáticas. Eu acredito que a culpa seja de todos os elementos, né? E realmente, quando aumenta a cidade, as chuvas se potencializam, né? Uma chuva mais intensa, mais volumosa, mas ao mesmo tempo os políticos, aqueles que administram a cidade, não estão administrando bem. Então, essa água não consegue escoar, né? E a população também, talvez desinformada, não consiga agir bem no momento de uma chuva intensa, no momento de um alagamento. Esta realidade das grandes cidades brasileiras faz com que todos fiquem em alerta neste tempo chuvoso. Atrelada à conscientização dos habitantes sobre o descarte irregular do lixo e planejamento de ocupação do território urbano, as autoridades do país podem contar com ferramentas pensadas por engenheiros e arquitetos para solucionar os problemas dos alagamentos em todo o território nacional. Neste empreendimento imobiliário, uma bacia de contenção está sendo construída e ajudará a diminuir o volume de água que chega ao córrego da região, diminuindo a possibilidade de enchentes na região. Aqui é um sistema de drenagem, né, de um loteamento. Ele é composto de galeria, de águas pluviais. Então, nós estamos fazendo a galeria, as bocas de lobo, para fazer a captação da água, né, no sistema viário. O diferencial nesse loteamento, né, que é uma situação mais nova, vamos dizer assim, é a questão da bacia de detenção, né? A água da galeria, ao invés de ir direto para o córrego, vem primeiro para a bacia, né, de detenção, como o próprio nome diz, é uma bacia, então ela enche, né, ela recebe essa água no período da chuva, e ela faz a contribuição para o córrego de uma maneira mais suave. Esta bacia beneficia os córregos e rios em outra problemática, pois acabam retendo os lixos que são arrastados pelas águas da chuva. A legislação de muitos municípios brasileiros já exigem dos empreendimentos obras como essas. No caso aqui nós estamos em Trindade, né? Aqui em Trindade hoje a legislação municipal exige esse tipo de medida, né? Seja implantada nos loteamentos. Para as regiões urbanas já habitadas também há soluções, mas as obras são mais difíceis de serem executadas e têm preços mais elevados. Nas áreas já habitadas, né, e que não houve esse tipo de implantação, tem medidas possíveis, né? Existem vários estudos, né? Se você tem área para fazer e condição, não mas muitas vezes você pegar a parte urbanizada, mais antiga das cidades, né, você não tem área, né? Aí você tem que tomar outras medidas que existem e acabam ficando mais onerosas. E se não fosse a pandemia da Covid-19, tradicionalmente hoje seria sexta-feira de carnaval aqui no Brasil. Mas diante dessa situação atípica, vai ter feriado? Vamos saber agora sobre os direitos e deveres dos trabalhadores, no comentário da advogada trabalhista Juliana Mendonça. Carnaval é ou não é feriado? Eis a pergunta depois que vários governadores declararam
que não seria feriado nos seus estados, muitas pessoas ficaram com dúvida. Muitos não sabiam que Carnaval não é considerado um feriado nacional. Carnaval é costumeiramente a gente trata como um feriado, porém ele não é considerado feriado nacional, assim como é 1º de janeiro, 7 de setembro, 2 de novembro ou mesmo 25 de dezembro. Esses são, por lei, declarados feriados nacionais. Porém, alguns estados, como o Rio de Janeiro, tem lei própria que prevê que o Carnaval no estado ele é considerado feriado. Nos outros estados, por exemplo, o estado de São Paulo, de Goiás, não existia essa previsão por lei de ser feriado. Então, os governadores faziam decretos dando como ponto facultativo esse período de Carnaval. Porém, diante da situação de pandemia que estamos vivendo, alguns governadores declararam que não irão fazer esse decreto para a liberação dos servidores públicos do dia de Carnaval, ou seja, eles terão que trabalhar. E assim, muitas empresas privadas perguntaram o que seria feito com seus funcionários, se deve liberá-los ou não, em decorrência da questão ser ou não Carnaval, o feriado. Se a empresa já costumeiramente liberava os seus empregados para o feriado de Carnaval, para o considerado feriado de Carnaval, eu considero necessário que libere e continue liberando, pois foi feito um costume dentro daquela empresa. Mas se a empresa não liberava, não precisa liberar, porque não é Carnaval, não é feriado. Caso a empresa queira liberar, por exemplo, e queira colocar no banco de horas para que esse empregado faça a compensação posterior, tudo bem, está tudo certo. Agora, se é feriado, como por exemplo, algumas convenções coletivas de bancários, de comerciário, algumas delas prevêem sim que é feriado Carnaval segunda e terça-feira. Foi negociado coletivamente. Se os empregados trabalharem nessa situação, ou eles vão ter que receber o pagamento em dobro, com adicional de 100%, o dia, ou então poderá ser feita a compensação para eles terem uma folga num dia posterior. Mas lembrando que Carnaval não é considerado feriado nacional. Ele pode ser liberado pelo empregador por mera liberalidade, ou se houver lei estadual ou municipal, ou então, de alguma forma, alguma convenção coletiva preveja. Até mais, gente! E o JBN de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia, excelente fim de semana. A gente se vê amanhã, se assim Deus quiser. Tchau!